Capítulo 3 Rebeldia Psicológica. Não é demais lembrar nossos leitores que existe um ponto matemático dentro de nós. Esse ponto não está no passado ou no futuro. Quem quiser descobrir esse misterioso ponto deve buscá-lo aqui e agora, dentro de si mesmo, exatamente neste instante. Nem um segundo adiante, nem um segundo atrás. Os dois madeiros da Santa Cruz, vertical e horizontal, encontram-se nesse ponto. Achamo-nos, pois, de instante a instante diante de dois caminhos, o horizontal e o vertical. É claro que o caminho horizontal é o mais trilhado. Por ele seguem Vicente e toda a gente, Vilega e tudo que chega, Raimundo e todo mundo. É evidente que o caminho vertical é diferente. É o caminho dos rebeldes inteligentes, dos revolucionários espiritualizados. Quando alguém se lembra de si mesmo, quando trabalha sobre si mesmo, quando não se identifica com os problemas e as atribulações da vida, de fato passa a trilhar a senda vertical. É óbvio que subir verticalmente não é uma tarefa fácil. Certamente jamais foi fácil acabar com as emoções negativas e perder toda a identificação com o trem existencial, muito bem representado pelos problemas de todo tipo, pelos negócios, dívidas, pagamentos de promissórias, hipotecas, contas de água, luz, telefone, gás, etc. Os desocupados, aqueles que por tal ou qual motivo perderam o emprego, o trabalho, evidentemente sofrem por falta de dinheiro. Esquecer esse problema, não se identificar nem se preocupar com ele, manter-se sereno nessas circunstâncias, sem dúvida é muito difícil. Aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que foram vítimas de alguma traição, de algum mau momento na vida, de uma ingratidão, de uma calúnia ou de alguma fraude, realmente acabam se esquecendo de si mesmos, esquecendo seu real ser íntimo e identificando-se completamente com sua tragédia pessoal. O trabalho sobre si mesmo é a característica fundamental do caminho vertical. Ninguém trilha a senda da sagrada rebeldia se jamais trabalhar sobre si mesmo. O trabalho a que estamos nos referindo é de tipo psicológico. Está voltado para uma determinada transformação do momento presente em que nos encontramos. Precisamos aprender a viver de instante a instante. Por exemplo, uma pessoa se encontra desesperada por causa de algum problema sentimental, econômico ou político. É claro que nessa situação sempre se esquece de si mesma, mas se essa pessoa se detiver um instante, se observar a situação e tratar de se lembrar de si mesma, e se depois se esforçar para compreender o significado de sua atitude, se refletir um pouco, se pensar que tudo passa, que a vida é ilusória, fugaz e que a morte reduz a cinzas todas as vaidades do mundo, se compreender que seu problema no fundo não é mais do que um fogo de palha, um fogo fátuo, que logo se apagará, verá de repente com surpresa que tudo mudou. Transformar reações mecânicas é possível mediante a confrontação lógica e a autorreflexão íntima do ser. É evidente que as pessoas reagem mecanicamente diante das diversas circunstâncias da vida. Pobre gente costuma sempre se comportar como vítima. Quando alguém as elogia, sorriem. Quando são humilhadas, sofrem. Insultam se são insultadas. Ferem se são feridas. Nunca são livres. Seus semelhantes têm o poder de levá-las da alegria à tristeza
e da esperança ao desespero num piscar de olhos. Cada uma dessas pessoas que segue o caminho horizontal assemelha-se a um instrumento musical no qual seus semelhantes tocam o que lhes dá vontade. Quem aprende a transformar suas reações mecânicas começa a trilhar o caminho vertical. Isso representa uma mudança fundamental no nível de ser, resultado extraordinário da rebeldia psicológica.